Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é um teste black box e como criar um teste black box usando o API Dog. Sem enrolação, vamos analisar o que é um teste caixa preta. Primeiro explicar o conceito do que se trata. Basicamente um teste black box ele é um teste onde ele recebe uma entrada e a forma com que é processada não importa, e a gente observa a saída que essa entrada ela trouxe pra gente a partir desse processamento. Então a gente ignora a parte, o como foi implementado, os detalhes da implementação, e se importa apenas com as entradas e com as saídas. E hoje a gente vai fazer uma apresentação de como fazer esse tipo de teste usando o API Dog, que é um HTTP client muito usado no mercado para poder fazer requisições HTTP, fazer testes de nossas APIs. Mas antes eu queria fazer uma analogia com vocês sobre o teste black box, qual tipo de coisa material, outro elemento que a gente pode usar para entender o teste black box. Tomando como base que existe o terceiro filme da série Truque de Mestre que está por vir nos cinemas, eu resolvi utilizar isso como fundamento para a gente entender melhor como funciona o teste black box. Pensa que o teste black box é como se fosse um truque de mágica, é como se fosse a análise de um truque de mágica, onde a cobaia, faz as entradas que são esperadas, por exemplo, seleciona uma carta, uma mágica de baralho, ocorre o truque de mágica de uma forma que a pessoa e que os espectadores não conseguem enxergar como foi processado, porque é uma mágica e precisa de ter um segredo. E no final das contas o resultado que importa, se a pessoa vai conseguir decifrar qual que é a carta que a pessoa escolheu. Enfim, existe somente a importância no truque de mágica que é de fato visível, o que a gente consegue obter, o que a gente consegue na verdade definir e ter como concreto somente as entradas e as saídas. Agora, a parte do truque em si é como se fosse oculta da gente, a gente não consegue ter clareza de como foi processado, como foi feito aquele truque de mágica. E assim também ocorre no teste black box. Essa parte ela é oculta. Então essa analogia com um truque de mágica do teste black box como se fosse um truque de mágica, ela é muito bem-vinda para a gente entender melhor como funciona esse teste. Agora, partindo agora para a ferramenta concreta, por exemplo, prático, aqui a gente tem a interface do API Dog, onde eu criei dois endpoints aqui para a gente utilizar como base de testes. E aqui também eu criei um ambiente com o nosso ambiente só está com o base URL definido aqui para a gente não precisar de redefinir a cada endpoint que a gente for utilizar. Os endpoints eles funcionam se eu mandar a requisição aqui. O endpoint de listagem ele faz uma listagem estática, não consome delay em um local. E o endpoint de criação também não cria nada, só retorna uma resposta estática pra gente. A definição desses endpoints está aqui no código. Só pra gente realmente estruturar os nossos testes black box. Eu criei essa API, criei esses dois endpoints apenas com a finalidade de implementar os testes black box deles. Aí para a gente implementar aqui no API Dog, a gente precisa de vir aqui nessa segunda opção, testes, criar um novo cenário, cenário de teste. A gente pode colocar qualquer nome, eu vou colocar truque de mestre. Na verdade eu vou colocar o cenário de usuários, que a gente vai fazer um teste black box envolvendo a criação de um usuário. E aí eu clico aqui em continuar, criou um novo cenário de testes aqui.
Dentro desse cenário de teste, a gente pode colocar etapas de validação. A primeira etapa seria de fato, como a gente está buscando validar a criação de um usuário, a primeira etapa é de fato a criação do usuário, o uso do endpoint de criar um usuário. A gente seleciona ele aqui, adiciona ele e ele já vai ser uma das etapas da execução desse cenário de testes. Então, a gente pode colocar alguns pré-processamentos aqui, caso a gente queira, por exemplo, adicionar um script para obter algum dado externo, ou então para armazenar uma variável para a gente utilizar durante a requisição. Mas como essa requisição é bem simples, a gente não vai utilizar nada disso, a gente só vai utilizar a requisição pura mesmo. Aqui no pós-processamento também a gente pode criar algumas asserções, e esse ponto é relevante, esse ponto a gente vai utilizar algumas checagens para a gente saber se o endpoint ele foi executado da forma correta. Então, ou a gente pode extrair variáveis também e fazer algumas outras coisas aqui. Por exemplo, criar um script de pós-processamento, fazer uma operação de banco de dados, enfim, muita coisa. Dá pra gente aguardar também o tempo. Mas eu vou colocar aqui uma verificação de se a resposta ela foi... o endpoint nos trouxe a resposta da forma adequada. Então eu vou colocar aqui criação de usuário, validação da resposta de criação de usuário. Aqui a gente, como vocês podem observar aqui, a gente precisa de utilizar o símbolo cifrão, ponto, e a gente já, a partir do cifrão a gente já consegue acessar a resposta que veio do endpoint. O que a gente espera da resposta é um data, um objeto, uma chave data. Dentro dessa chave data a gente espera uma outra chave status com esse valor success. Para a gente fazer essa validação a nível de teste, a gente precisa de colocar aqui que a gente quer que a variável data status ela seja igual. A gente pode usar vários tipos de asserções aqui, vários tipos de mensagens. Eu quero que seja igual a success. Pronto, a gente já tem uma validação aqui desse endpoint. A gente pode salvar aqui esse passo desse cenário de testes, essa bateria de testes que a gente vai fazer, e a gente pode vir aqui, voltar, selecionar o ambiente que a gente quer, que no caso é o ambiente de teste mesmo, aquele que a gente configurou com o nosso base URL, e executar essa criação para ver se vai dar certo. Como vocês puderam ver, a resposta ela deu certo, a gente conseguiu validar aqui. Como é uma resposta estática, não era possível dar erro, mas imagine que você está criando um endpoint real que pode retornar alguma coisa desformatada ou alguma coisa com status diferente do que você espera. Então você consegue validar dessa forma. Agora a gente vai criar para a gente criar um novo passo dentro desse cenário de testes. A gente pode voltar aqui e criar uma nova etapa de validação. Agora utilizando esse outro endpoint de recuperar usuários. Adicionamos ele. Assim como o passo anterior, a gente pode colocar aqui pré-processamentos e pós-processamentos. No caso desse endpoint também eu vou fazer um pós-processamento. Eu vou fazer uma asserção, uma verificação se o usuário foi criado, ou seja, a partir da listagem de usuários, esse novo usuário que eu cadastrei ele existe. Imagine que esse endpoint ele está muito simples, mas imagine que a gente passe como parâmetro aqui o ID desse usuário que foi criado na etapa anterior, que a gente pode capturar a partir desse pós-processamento aqui de extract variable, e funciona da mesma forma. Você coloca aqui o nome da variável que você quer extrair,
formato, o escopo que ela tem, no caso pode ser local. Local funciona só para um contexto específico. Já a variável global, ela funciona para todos os passos que você for cadastrar, e ela se mantém até para outros cenários de teste, porque ela vira uma variável de ambiente e fica armazenada aqui nessa parte aqui, ó, de variáveis de ambiente. Então você consegue reaproveitar ela, o valor dela em outros cenários de teste. No caso da variável local, ela se restringe a um contexto mais reduzido. Se eu não me engano, a variável local ela é por passo de teste. Posso estar enganado, pode ser que ela sobreviva até o cenário de teste completo, mas não cheguei a validar essa informação. A gente podia, por exemplo, colocar aqui o ID do usuário. Vamos ver aqui qual que é a resposta mesmo. A resposta da criação, Data Result ID. Pode vir aqui, fazer um pós-processamento que vai armazenar ID, certo ID como variável local, e aqui qual que é o valor que a gente quer para a gente acessar a resposta, .data, .result, .id, assim como a gente viu lá. E dessa forma a gente já obteve e armazenou essa variável aqui dentro do inserted_id. Pode salvar aqui esse outro pós-processamento, vir aqui, e se a gente quisesse, a gente poderia validar aqui, passar um parâmetro de ID, e esse parâmetro ID seria o valor. Deixa eu criar aqui, vamos criar aqui rapidão essa verificação. Argumentos aqui, a gente pega o ID do usuário, ID, é isso mesmo. E aí nessa lista aqui eu vou procurar, vou colocar essa lista aqui para fora e vou colocar aqui users. Vou fazer aqui tem uma forma mais fácil, mais rápida de fazer. É o Next, exatamente. O Pilot ajudou. User ID igual ID. Perfeito. Esse aqui é o user. Eu retorno o user. Ótimo. Já criamos essa lógica de procurar e aquele ID do usuário foi criado. Agora vamos voltar lá para o nosso teste case. Vamos fazer agora uma adaptação aqui na resposta. Só editar esse endpoint aqui de operação, na verdade, que ele vai receber também um parâmetro ID, que é um parâmetro obrigatório. Eu preciso editar primeiro. Aqui eu vou colocar ID, fazer como required, salvar esse endpoint e executar ele aqui. Vamos executar o valor 3 que não existe. Vamos ver a resposta. O result vem com. Aí eu posso salvar isso como exemplo de erro. Vou colocar aqui como exception. Salvar. Mesmo que o status esteja como success. A requisição deu certo, mas eu não encontrei aquele usuário que eu estava buscando. E a resposta também do usuário encontrado também modificou. Então a gente pode extrair aqui para definição de uma resposta 200. Também a gente pode extrair aqui como exemplo ótimo.
que aí ele já cria, já sabe o formato que a resposta deve vir. Agora aqui a gente já pode executar. Deixa eu confirmar aqui. A gente não fez a validação aqui do. Aí seria o verificação se o usuário foi armazenado. A gente pode pegar aqui como que retorna result ID. O result is not known. Se a gente is not empty. Data. Eu colocando data aqui na frente. Data.result. A gente pode usar um outro tipo de validação que é not empty. E aí dessa forma a gente vai poder validar se esse usuário ele foi criado, ele foi armazenado da forma correta. Agora voltando aqui para nossa execução, a gente pode executar esse caso de teste, verificar que os dois passaram da forma correta. Ele cria, busca o usuário, perceba que ele buscou o usuário 1, ele recuperou o usuário 1 e conseguiu fazer a checagem que aquele usuário ele foi de fato criado. Claro que não foi criado de forma concreta, a gente não armazenou no banco de dados nem nada do tipo. Mas é para entender o conceito que eu trouxe esse vídeo para vocês. E vocês podem explorar muito mais essa ferramenta para criar seus testes caixa preta de uma forma muito mais facilitada de outras ferramentas aí que existem. É uma opção muito interessante para criar testes Blackbox testes. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo da série Daily Code, onde eu mostro para vocês uma forma de vocês implementarem testes caixa preta dentro dessa ferramenta que é muito utilizada para testar APIs, que no caso é o API Dog. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário aí de alguma sugestão de próximo vídeo que eu possa vir a trazer. Fique com Deus e até a próxima.